estudante do Colégio CEPI Presidente Castelo Branco. Eu sou a professora Letícia, professora de Língua Portuguesa do 9º ano, juntamente com a professora Elisângela. E se você é um aluno compromissado e assiste todas as videoaulas, eu trouxe para você um bônus, correção das atividades 11. Vamos lá? Teclar demais no celular pode causar WhatsAppnite. Uma mulher de 34 anos recebeu o diagnóstico de WhatsAppnite, inflamação nos polegares e punhos pelo uso excessivo do smartphone e do aplicativo de mensagens de texto WhatsApp. O caso foi descrito na revista de medicina The Lancet por uma médica da Espanha. A paciente chegou ao hospital com fortes dores nas mãos e relatou que na véspera de Natal ficou trabalhando, por isso, no dia seguinte, passou cerca de 6 horas trocando mensagens de boas festas. O movimento contínuo e repetitivo com os polegares causou a WhatsAppnite. O tratamento prescrito foi abstinência total do telefone, além de anti-inflamatórios. A inflamação nos músculos da região da mão e antebraços pelo uso de dispositivos tecnológicos não é nova. Na década de 1990, médicos relataram a nintendinite ou Nintendo Trouble, diagnosticada em usuários constantes de videogames. Nos anos 2000, veio a BlackBerry Trouble e a tendinite de SMS, que ocorreram nos donos dos primeiros celulares. Segundo o ortopedista Matheus Saito, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP, a WhatsAppnite é mais comum do que se imagina e o número de pessoas atingidas cresce diariamente. Muitos profissionais tentaram transformar o smartphone num escritório portátil, mas esses aparelhos não estão adaptados a um uso tão constante e repetitivo. Saito ressalta que uma das formas de evitar problemas é utilizar smartphones e tablets para consumir informações e não produzir textos longos. A interface desses aparelhos ainda precisa melhorar. Não dá para substituir um computador quando se quer saúde para as mãos. O fisioterapeuta Rodrigo Pérez diz que para os usuários constantes de dispositivos móveis é importante fortalecer os músculos. Exercícios localizados e fisioterapia ajudam a reduzir as dores. Outras dicas são alternar as posições de uso e usar compressas geladas para amenizar o processo inflamatório. O reumatologista José Ribamar Moreno, especialista em dor, recomenda que, caso seja necessário teclar por mais de 45 minutos, seja feito intervalos de 15 minutos de descanso. Segundo ele, há fatores que podem gerar mais riscos de desenvolver tendinite. Gravidez, obesidade, estresse, tabagismo e sedentarismo são fatores de risco. É importante não somar fatores. O médico ainda ressalta a importância do diagnóstico de WhatsAppnite, que ligou a dor e o uso do dispositivo específico. O interesse do diagnóstico é que a autora conseguiu fazer a relação direta e o uso do WhatsApp e do quadro que apareceu logo em seguida. Foram 6 horas diretas de uso do app, um fator que desencadeou a tendinite. Apesar do problema, a paciente diagnosticada com WhatsAppnite não cumpriu a indicação médica e voltou a enviar mensagens pelo aplicativo na véspera de Ano Novo. Teimosa essa moça, não é? Número 1. Como a notícia, a reportagem também é um gênero jornalístico. Letra A, em que a reportagem difere da notícia. Então, enquanto a notícia relata um fato de forma mais ligeira e impessoal, a reportagem dá uma fotografia, uma entrevista, etc. Mas também com a opinião do jornal ou do jornalista e de pessoas envolvidas com o assunto,
certinho? Já na letra B, pergunta o seguinte: em que veículo aparecem as reportagens? Aí você pode falar que encontra em jornais, escritos e falados, em revistas e na internet. Também é onde você encontra com facilidade uma reportagem. Questão 2. Como vimos anteriormente, entre o gênero jornalístico existe o que visam a informação e os que visam ao comentário. Tomando por base a reportagem em estudo, responda o que visa o gênero reportagem. E aí você pode responder que é a informação e ao comentário, certinho? 3. A reportagem lida tem por assunto o uso do smartphone e do WhatsApp, um aplicativo de mensagens de texto. Letra A. Segundo o texto, quais são as consequências do uso excessivo desse recurso tecnológicos? E aí, pessoal, me contem aí. As consequências são problemas nas articulações diagnosticadas como WhatsApp-NIT, não é isso? Letra B. O que leva à doença? Os movimentos contínuos e repetitivos que produzem inflamação, certo? Letra C. Qual o tratamento recomendado? A abstinência total de smartphone e anti-inflamatórios, né? Então, ela tem que largar totalmente o celular para melhorar a articulação, as dores e as inflamações. Questão 4. Para enriquecer a abordagem do assunto, a reportagem cita a opinião de especialistas que oferecem dicas sobre como evitar a doença. Que dicas dá? Letra A. O ortopedista Matheus Saito. Então, volta lá no texto e sublinha lá, que fica mais fácil de você responder no seu caderno também. Segundo ele, o usuário deve usar smartphone e tablet para consumir informação e não para produzir textos longos, certo? Letra B, o fisioterapeuta Rodrigo Pérez. Segundo ele, o usuário precisa fortalecer os músculos, alternar as posições do uso e fazer compressas geladas para amenizar o processo inflamatório. E letra C, o reumatologista José Ribamar Moreno. Segundo ele, quando a pessoa precisa teclar por mais de 45 minutos, deve fazer intervalos de no mínimo 15 minutos. Questão 5. Uma reportagem é constituída de vários textos, nos quais normalmente são apresentados fatos, opiniões, tabelas e mapas relacionados ao assunto principal. Entre as afirmações a seguir, indique aquela que corresponde ao modo como as informações chegaram ao leitor na reportagem em estudo. Letra A. De forma impessoal, com simplicidade e objetividade, porém com a exposição de opiniões pessoais. Letra B. As opiniões dos entrevistados são citadas diretamente, porém subordinadas ao ponto de vista da equipe de reportagem que busca imparcialidade. C. O texto em seu todo é constituído apenas do texto principal da responsabilidade da equipe de reportagem, sem utilização de outros tipos de texto. E aí, pessoal, qual é a resposta certa? Essa eu vou deixar para vocês, beleza?